Salve família palestra, tamo junto, boa pra nós, rapaziada. Paulo Serdão falou algo no canal dele que eu achei muito importante, queria passar aqui pra vocês, sobre alguns torcedores do Palmeiras e sobre essa discussão de toda hora que o Palmeiras vence e falar de arbitragem. Vou botar aí pra vocês assistirem e no final vou falar o que eu penso em relação a essa situação, beleza? Vê aí. Rapaziada, seguinte, vocês não acham não que a torcida do Palmeiras uma parte da torcida do Palmeiras tá comprando umas ideias aí absurdas, né? Querendo ser politicamente correto a respeito de arbitragem, porque assim, ajudado, prejudicado, beneficiado, todo mundo já foi, mano. Todo mundo já foi. Agora, a campanha que esses clubes estão fazendo aí, né? As insinuações que estão vindo diretamente dos clubes e de uma boa parte da imprensa nojenta, tá passando dos limites, né? Tá passando dos limites. Jornalistas que têm seu clube de coração, certo? Que todas as vezes que foram beneficiados não abrem a boca, ou pelo menos não falam com toda essa disposição, com toda essa raiva, né? Qual é o problema que vocês têm com o Palmeiras, né? Inclusive esses clubes, né? Inclusive esses clubes. A gente tem que lembrar bem, rapaziada, que lá atrás, lá em 42, ninguém veio do nosso lado. A gente teve que dar nossos pulos, porque a grande maioria estava cagando porque estava acontecendo com o Palestra Itália, certo? Então, assim, ficar abraçando essas conversas de que fomos beneficiados, quantas vezes a gente foi prejudicado? E quantas vezes vários outros clubes foram beneficiados, certo? Então, assim, a maneira desrespeitosa como esses clubes estão insinuando, né, a respeito do Palmeiras, o que acontece com vocês? Qual que é o problema de vocês? O problema de vocês é o quê? É que em determinado momento, né, num momento ruim da nossa história, aí aparece a Parmalat, né? Aí depois aparece o Paulo Nobre, aí depois aparece o Walter Torre, aí depois aparece a Leila, e aí por aí vai, aí vem a era Abel Ferreira, né? Aí vem o Maurício, né? Que não financeiramente abastado como o Paulo e a Leila, mas corretamente, foi a melhor administração na época da pandemia. Será que isso tudo dói no coração de vocês dessa forma, para vocês estarem passando do lado torcedor para insinuações maldosas e nojentas, sem prova de porra nenhuma, né? Sem ter indício de absolutamente nada, né? Porque quantas vezes a gente é prejudicado, né? Ver o Flamengo querer falar alguma coisa, mano. O Flamengo querer falar alguma coisa. Se existe um clube nesse país que foi beneficiado por tantas e tantas situações, até financeiramente, pelo governo federal, pela maior emissora de televisão do Brasil, né? É só ver o caso do Bruno Henrique agora, mano. É só ver o caso do Bruno Henrique agora, entre tantas outras coisas, né? Palmeiras vai ter que jogar sábado agora, totalmente desfalcado, totalmente desfalcado. O Flamengo mudou a data do jogo atrasado que ele tinha lá por causa de jogadores de seleção que nem foram convocados, né? Então, se a gente for começar a colocar isso no papel, vocês vêm falar em benefício do Palmeiras, mano. Vocês estão de brincadeira, cara. Se tem algum... Só pra deixar um negócio explicado, rapaziada, esse vídeo dele é um pouco antigo, certo? Tá no canal dele há pouco tempo, mas é um vídeo meio antigo, mas falando de uma situação que retrata hoje, né? Que é sobre como muitos palmeirenses estão achando que a gente é beneficiado e é errado, tá ligado? Quando é realmente beneficiado. E alguns jornalistas nojentos quando a gente não é beneficiado, mas mesmo assim querem tratar como roubo por conta de somente pelo Palmeiras ter vencido, tá ligado? Só para deixar explicado para vocês. Eu acho que, mano, o resto do vídeo não tem tanta importância ainda, mas eu vou continuar até o final, depois eu falo o que eu penso para vocês. Alguém nesse país que não pode abrir a boca em relação a isso,
é o Flamengo, né, cara? Vocês estão vocês estão perdendo totalmente a noção do ridículo, né? E quanto ao time do Morumbi, mano, para com isso, velho. Para com isso. Num passado recente aí, a gente foi prejudicado dentro de casa, entendeu? Numa eliminação da Copa do Brasil, certo? Então para com esse papo furado de vocês aí também. Tá ficando chato já, mano, tá ficando feio, mano. E pra uma parte da torcida do Palmeiras, toma vergonha na cara, mano. Ficar abraçando isso aí, certo? Ter uma opinião, se foi ou não foi, o caramba, é uma coisa. Agora ficar abraçando, eu tenho vergonha de como nós ganhamos. Mano, vamos pro inferno, tem vergonha, mano. Tem vergonha de... Dá licença, viu? Vou ficar quieto, mano. Ô, vamos pro inferno vocês, hein? Então é isso, rapaziada. O que eu penso a respeito de todo esse negócio que fica girando de arbitragem em Palmeiras? Tudo começou pra mim lá em 2024 com o John Textor. Não sei se vocês lembram, mas o Palmeiras é campeão brasileiro em 2023 contra o Botafogo do John Textor. Naquela partida onde teve alguma onde a gente virou de 3-0 para 4-3, uma virada histórica que ficou marcada. Depois daquele dia, o John Textor começou a querer provar que o Palmeiras tinha negócio para ser beneficiado pela arbitragem, falando que tinha provas. Eu tenho provas que o Palmeiras é beneficiado, que sei lá o que, que sei lá o que, que sei lá o que. E, mano, isso ficou girando em torno. E muita gente comprou essa ideia, principalmente torcedores e alguns jornalistas. Ficou comprando essa ideia. E depois que teve isso, que começou em 2024 dele falando que tinha provas, e no final das contas ele não mostrou prova nenhuma. Foi lá pedir desculpa pra Leila um ano depois. Mas, mano, ficou por isso mesmo que eu acho também uma vergonha. Porque, mano, deviam ter tomado alguma atitude. Porque até hoje ele não trouxe prova alguma. Não falou nada mais a respeito. Depois que o barco entornou, que ele viu que não ia conseguir provar nada. O Botafogo ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E ele até hoje não provou absolutamente nada e ficou por isso. Foi aí que começou. Muita gente comprou essa ideia, principalmente torcedor besta, idiota, e principalmente também alguns jornalistas clubistas. Depois que teve essa história, passou um ano, chegou em 2025, aí ele parou de falar sobre isso, porque né, ele viu que não ia provar nada, e também o Botafogo já tinha ganhado, que ele ficou triste por ter perdido para o Palmeiras. Chegou em 2025, acabou que aconteceu algumas coisas que são normais. Erros e acertos de arbitragem, a favor e contra o Palmeiras. Só que quando o árbitro erra contra o Palmeiras, não tem toda essa polêmica. Quando erra a favor, virou uma polêmica generalizada. E muito por conta disso do João Textor. Aonde foi que o barco entornou de uma vez? Foi naquele jogo São Paulo e Palmeiras no Morumbi, ano passado pelo Campeonato Brasileiro, que estava o São Paulo estava ganhando por 2-0, o Palmeiras virou para 3-2. O árbitro não deu um pênalti do Alan no jogador do São Paulo, que para mim realmente foi pênalti. O juiz não deu. O que aconteceu depois daquilo? Choro de São Paulino. E quem absorveu o choro do São Paulino? Os flamenguistas. Foi aí que a mídia pesou. Porque o Flamengo puxou essa briga, e o Flamengo, vocês sabem como é que é com a mídia, né? A mídia só falta fazer carinho para babar o ovo do Flamengo. Com isso, foi aonde girou toda a polêmica e aonde chegamos a hoje, aonde o Palmeiras vence, é criticado porque tem a interferência de arbitragem. Se a arbitragem erra contra o Palmeiras, ninguém fala nada. Agora, se errar a favor, é mano, mas vira um Titanic, que é todo mundo, sai todo mundo do buraco para falar, certo? E até quando tem lances que nem são claros, que às vezes é uma dúvida, ou quando realmente não aconteceu nada, mas querem trazer alguma coisa, eles vão lá e trazem para dizer que o Palmeiras venceu por conta de arbitragem. Então hoje em dia tá só assim. E a maioria são jornalistas clubistas, que todo mundo sabe quem são, eu não preciso falar, todo mundo já conhece. Quais são os jornalistas clubistas que estão por aí trazendo isso, entendeu? Alguns torcedores idiotas que estão aí nas internet falando. Então, mano, é um bagulho que tá chato e que pode prejudicar o Palmeiras no futuro. Porque se no futuro aí a arbitragem já é cagona normalmente, começa a se cagar inteiro, não dá mais nada a favor do Palmeiras, quem vai ser prejudicado vai ser nós. E nós temos que proteger porque nós somos torcedores. Lá dentro do Palmeiras também, diretor Anderson Barros, a presidente Leila Pereira, precisa chegar e botar a boca no trombone, chegar e ficar falando pra gente não sofrer isso lá na frente, porque eu tô falando pra vocês, isso pode acontecer. Palmeiras hoje é líder do campeonato, está numa situação boa. Mas, se lá na frente começar com muita pressão para cima de arbitragem, ainda principalmente quando tiver um Palmeiras e Corinthians ou um Palmeiras e Flamengo,
começar com esse negócio de ficar puxando a arbitragem, principalmente contra o Flamengo. Principalmente contra o Flamengo. Começar a puxar a arbitragem, a gente vai ser prejudicado. Porque a arbitragem vai querer puxar para outro lado. E é aí que a gente vai se ferrar. Entendeu? Vai começar a arbitragem cagona não querer dar nada pro Palmeiras. Para depois não ser muito criticada. E mesmo se errar contra o Palmeiras, ninguém vai falar nada. E por ninguém falar nada, é que eles não estão nem aí. Aí que eles vão mesmo ir contra o Palmeiras. Então, eu espero que nós ajude do lado de fora e lá dentro do Palmeiras ajude também. Para que isso não aconteça. Não pode acontecer. Beleza, rapaziada? É isso, o vídeo do Paulo Serdão falando sobre o assunto. Eu também dei minha opinião e dei a opinião de vocês também aí nos comentários, beleza? Se inscreve aí no canal, por favor, para me ajudar. Curte o vídeo que vai me ajudar demais. Tamo junto, avante palestra, é os porcos.